Esse é Nicolás Maduro, que ele aparece dançando em um ato público em Caracas, na tarde do dia 23 de fevereiro de 2019. Enquanto isso, na fronteira da Venezuela com a Colômbia, o bicho estava pegando. Caminhões com ajuda humanitária tentavam entrar no país. Manifestantes contrários a Maduro tentaram escoltar os caminhões, mas não deu muito certo. As forças venezuelanas usaram gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Os caminhões foram incendiados enquanto a população tentava salvar o que podia. Ao longo do dia, militares venezuelanos abandonaram suas funções e fugiram para a Colômbia. Aliás, não foram só eles. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados estima que mais de 3 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015. Isso equivale a metade da população de uma cidade como Rio de Janeiro. O número só não é mais impressionante que os dados gerados pela economia venezuelana, em frangalhos. A inflação por lá, no ano passado, superou fácil o 1 milhão%. Falta remédio, falta comida, falta papel higiênico, sobra violência. Para entender a crise do presente e saber o que esperar do futuro, a gente precisa olhar para o passado. Em 1989, o presidente da Venezuela era Carlos Andrés Pérez. Ele representava a continuidade de uma coisa chamada Pacto de Punto Fijo. Esse pacto foi firmado em 1958 e definiu os rumos políticos da Venezuela desde então. Em tese, o pacto tentava dar alguma estabilidade para a democracia venezuelana, porque os 3 grandes partidos que o assinaram se comprometiam a sempre aceitar o resultado das eleições. Na prática, esse mesmo pacto garantiu a permanência indefinida no poder de uma boa meia dúzia de famílias, geralmente envolvidas em escândalos de corrupção que não eram investigados. Em 1989, o pacto estava perto de chegar ao fim, graças ao Caracaço, uma explosão social espontânea de grandes proporções que aconteceu em Caracas no dia 27 de fevereiro de 1989. A Venezuela se revoltou. A revolta não era exatamente contra o pacto político, mas era contra a pobreza e contra a desigualdade que ele gerou. Los saqueadores hacían de las suyas, robando todo lo que podían cargar hacia sus casas. Sintomáticamente, la gente no entró a robar en joyerías ni casas de cambio. Los grupos atacaban los supermercados, las tiendas de comida, de ropa, de zapatos, de artículos para el hogar. Al amanecer del martes 28, Caracas era un caos. Em 1989, 85% dos venezuelanos viviam na pobreza. As classes A e B, somadas, representavam apenas 3,5% da população. Essa revolta popular foi duramente combatida pelo governo, que colocou o exército na rua. 72 manifestantes foram mortos. E isso só enfureceu ainda mais a população venezuelana e também criou condições para que surgissem novas lideranças políticas, novas lideranças posicionadas contra o Pacto de Ponto Fijo e contra os políticos de sempre, que governavam a Venezuela desde 1958, beneficiados pelo pacto. A maior dessas lideranças era Hugo Chávez, um tenente-coronel do exército venezuelano que estava disposto a usar força para arrancar o então presidente Carlos Andrés Pérez do poder. Em 1992, Chávez tentou dar um golpe de Estado e falhou. Ele acabou preso. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos não foram logrados na cidade capital. Os aliados de Chávez argumentaram que um golpe era o único jeito de tirar a Venezuela da grave crise econômica que o país enfrentava. O golpe de Chávez foi derrotado, mas ajudou a enfraquecer o presidente Carlos Andrés Pérez. No ano seguinte, em 1993, Pérez foi afastado do governo, acusado de corrupção. Chávez então foi anistiado pelo sucessor de Pérez, Rafael Caldeira Rodrigues.
Em 1998, Chávez fez uma nova tentativa de chegar à presidência da Venezuela, dessa vez por meios mais convencionais. Ele aglutinou em torno de si a oposição contra as velhas oligarquias políticas do Pacto de Ponto Firro e se candidatou. Chávez foi eleito presidente com 56% dos votos. Começava assim o chavismo. Logo que tomou posse, em 1999, Chávez convocou um referendo. A população da Venezuela seria questionada sobre a necessidade de formar uma Assembleia Nacional Constituinte. 70% dos venezuelanos acharam que essa era uma boa ideia. Essa Assembleia Constituinte tinha 131 lugares. Desses, 120 ficaram com aliados de Chávez. E fazia sentido que fosse assim, porque a Venezuela ainda estava irada contra os seus políticos tradicionais, isso desde o massacre de 1989. Chávez capitalizava essa ira. Dessa forma, ele poderia fazer a Constituição que ele quisesse, como ele quisesse, e ele fez. A Constituição da Quinta República da Venezuela dava maiores poderes ao presidente e ampliava as prerrogativas do executivo. Pela nova Constituição, eleições aconteceriam no ano 2000. Chávez concorreu e foi reeleito. Mais uma vez, ele iniciou o mandato fazendo mudanças sensíveis. Dessa vez foi a chamada Lei Habilitante, que permitia ao presidente definir certos temas por decreto, sem nem avisar o legislativo. Usando a Lei Habilitante, Chávez distribuiu terras, estatizou reservas de petróleo e nacionalizou setores inteiros, como o cimento e o aço. Foi nesse momento que a oposição começou a chamá-lo de ditador. Os ânimos se acirravam, na medida em que a oposição via Chávez mudar as regras do jogo constantemente, sempre dando um peso cada vez maior ao poder executivo, que por acaso era controlado por ele. Em 2002, a Venezuela viu mais um golpe de Estado dar errado. Dessa vez, o alvo era o próprio Hugo Chávez. Um movimento de civis e militares até chegou a arpear Chávez do poder, só que 2 dias depois ele voltou ao cargo. O golpe de 2002 fez a Venezuela reviver cenas como as do Caracaço. Havia multidões nas ruas, havia violência e até gente morta por atiradores de elite. Muitas das circunstâncias do golpe de 2002 permanecem sendo um mistério, inclusive a extensão da influência que os Estados Unidos tiveram nesse episódio. Se ainda havia qualquer disposição democrática no chavismo, e é contestável que algum dia tenha existido, essa disposição morreu depois do golpe. Who lasts longer here? You in the White House of me in Miraflores! No ano seguinte, em 2003, Hugo Chávez aumentou o número de juízes na Suprema Corte. Os novos magistrados, claro, eram aliados dele. Essa manobra, conhecida como abarrotamento da Suprema Corte, é uma prática típica de aspirantes a ditadores. Agora, Chávez também controlava, ainda que indiretamente, o poder judiciário. Em 2006, ele foi eleito para mais um mandato, com 62% dos votos válidos. A eleição foi acompanhada por observadores da Organização dos Estados Americanos, que a consideraram livre e legítima. Poucas semanas depois de eleito, Chávez anunciou que não renovaria a concessão da RCTV, principal canal de televisão que tinha dado amplo apoio à tentativa de golpe de 2002. Em 2008, Chávez conseguiu aprovar uma emenda à Constituição permitindo que o presidente fosse reeleito continuamente, sem um número limite de mandatos. Antes que pudesse se beneficiar da nova regra, Chávez morreu em 2013, vítima de um câncer. No período em que liderou a Venezuela, o chavismo elevou o PIB por habitante de $4.100 em 1999 para $10.810 em 2011. A mortalidade infantil e a desigualdade social caíram. Outros indicadores também melhoraram. Só que o mesmo jamais poderia ser dito sobre a saúde da democracia venezuelana. Chávez poderia ter usado sua popularidade inicial para criar uma cultura democrática na Venezuela, mas parece ter acreditado que o mais importante
era permanecer no poder. Sem estabilidade democrática, a Venezuela corria o risco de perder esses avanços. O chavismo e os seus opositores usaram meios para lá de contestáveis na disputa pelo poder, tanto que ambos têm golpes de Estado no currículo. A política, sim, se tornou impossível. Tão impossível quanto as chances da Venezuela de manter os indicadores sociais e econômicos que tinha conquistado. Hasta la victoria siempre, querido comandante. Vaya en paz. Aquí nosotros seguiremos su misión. Nicolás Maduro assumiu interinamente depois da morte de Chávez. Em abril de 2013, uma eleição definiu a permanência dele no cargo. A vitória foi apertada. Maduro teve 50,6% dos votos. A oposição denunciou uma fraude e contestou o resultado do pleito. Maduro continuou no cargo e viu as condições econômicas do país se deteriorarem rapidamente. Em 2014, o preço do barril do petróleo caiu por uma série de fatores que incluíam a recusa do Irã e da Arábia Saudita de reduzir a produção e também a desaceleração da economia chinesa. O petróleo, sozinho, corresponde a 96% das divisas da Venezuela. Com o preço do petróleo, também desabou a economia inteira. Today, here in Venezuela, President Nicolás Maduro has forbidden bakeries like this one from producing cakes and sweets, at least for government-subsidized flour, so that they can just make bread. The problem is, as you can see, there isn't any. Além dos fatores externos, a má gestão na estatal venezuelana que controla a exploração do petróleo contribuiu para agravar a crise. Falta de investimentos em infraestrutura e dinheiro desperdiçado com corrupção derrubaram a produção pela metade. Em 1999, a Venezuela produzia 3 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2018, o número era de 1,5 milhão. Com a economia indo de mal a pior, a oposição contra Maduro cresceu. Em 2014, uma onda de protestos contra o governo deixou 43 mortos. Leopoldo Lopes, visto como um líder das manifestações, foi preso. No ano seguinte, em 2015, outro opositor, chamado de Antônio Ledesma, chegou a ser preso, acusado de conspirar contra o governo. Todas essas condenações vieram de um judiciário suspeito, que tinha sido abarrotado de juízes aliados ao regime ainda em 2003. Por Hugo Chávez. Em 2016, a oposição tentou revogar o mandato de Maduro. Eles exigiam que um referendo fosse convocado e, mais uma vez, foram para as ruas. Mais protestos, mais violência. No ano seguinte, em 2017, Maduro criou a FAES, a Força de Ação Especial. O argumento por trás da criação dessa força era o combate ao terrorismo e ao crime organizado. A oposição denunciou a FAES pela morte de manifestantes anti-Maduro, especialmente nas áreas periféricas. A oposição crescente fez com que Maduro perdesse a maioria no legislativo. Quando isso aconteceu, o judiciário tomou para si as atribuições dos parlamentares. Isso foi em março de 2017. Em julho, Maduro convocou um novo plebiscito. A população deveria decidir se queria uma nova Assembleia Constituinte e depois dela uma nova Constituição. Para a oposição, esse plebiscito repetia uma manobra já utilizada pelo chavismo: mudar as regras do jogo para manter os mesmos líderes no poder. O plebiscito aconteceu cercado de muita violência e repressão. 10 pessoas morreram. Em agosto, os Estados Unidos começaram a impor sanções econômicas crescentes à Venezuela. Era o golpe final numa economia já decadente. Maduro passou a dar mais destaque em sua retórica aos inimigos externos da Venezuela. Em maio de 2018, em novas eleições, ele foi reeleito. Pouca gente apareceu para votar, cerca de 30% do eleitorado. Muito embora as urnas tenham ficado abertas além do horário de votação, o que poderia ser uma entre várias irregularidades apontadas no pleito. E um outro problema: alguns dos principais opositores de Maduro se recusaram a participar, boicotaram a eleição.
A eleição foi considerada fraudulenta por opositores, por observadores internacionais, pela União Europeia e por países como Estados Unidos, Argentina e Chile. O novo mandato de Maduro começaria a valer em 10 de janeiro de 2019. Maduro, a essas alturas, já tinha sido derrotado na tarefa de manter os indicadores sociais conquistados pela Venezuela. Já na tarefa de manter o poder, ele até poderia se considerar vitorioso, por enquanto. Y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela. As sucessivas eleições que mantiveram os líderes chavistas no poder garantiram uma fachada de democracia. Da mesma forma, essas caixas enviadas pelos Estados Unidos erguem uma fachada de ajuda humanitária. Por trás da aparente generosidade, o que existiu foi um movimento muito bem calculado para acirrar os ânimos contra Maduro. Esses mantimentos poderiam alimentar 100 mil pessoas por apenas um dia. Para um país de 30 milhões de habitantes, é uma ajuda pequena, mas com efeitos políticos enormes. É claro que os Estados Unidos e outros países, incluindo o Brasil, têm interesse direto na Venezuela. Juan Guaidó, o jovem e desconhecido opositor que se autodeclarou presidente, teve a sua legitimidade reconhecida quase que instantaneamente pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Há muitos interesses em jogo e nenhum deles tem nada a ver com democracia. E esse é justamente o problema. Maduro merece cair, e derrubá-lo parece cada vez mais fácil para as forças políticas interessadas nisso. Difícil é imaginar um futuro democrático para a Venezuela. Esse país chegou nesse ponto porque os dois lados do espectro ideológico desistiram de conviver um com o outro. Esquerda e direita passaram a ver uma na outra ameaças existenciais, inimigos a serem não apenas combatidos, mas também aniquilados. O Brasil anda brincando com esse mesmo tipo perigoso de polarização. Quando a política se torna impossível, o poder é disputado através da violência.